Boa noite. Graça, vida e paz a todos. Pode se assentar. Obrigado, meus queridos. Hoje é uma noite especial para a igreja. Hoje é o culto mais importante que a igreja tem. Mas infelizmente muitos não pensam assim. Mas a verdade é que eu e você estamos aqui. Né, Nilvio? E o que importa é isso. Que nós estamos aqui. Eu quero trazer algo do Senhor para nós, que Deus tem trabalhado na minha vida nesses dias. E eu estava lendo a carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Depois a gente vai abrir na sequência. E o apóstolo Paulo fala, a partir do versículo 14, 15, 16, 17, das marcas de Cristo que ele carregava. E isso tem me movido durante essa semana, e eu procurei alguns textos na palavra de Deus, para que a gente possa trazer algo aqui relacionado com isso. Relacionado com coisas que acontecem no nosso cotidiano, na nossa vida aqui nessa terra, e que aconteceram e são narradas na palavra de Deus, e que eu colocaria como as marcas do Evangelho em nossas vidas. E quando preparo uma mensagem, penso e busco de Deus para que haja uma direção, para que haja um propósito para isso, um propósito para que Deus haja. E eu creio que hoje Deus tem esse propósito de falar conosco e mostrar para nós que aquele que se encontra com Jesus, aquele que participa, aquele que está na presença de Deus, ele é marcado pela presença de Deus. Ele é marcado pelo poder de Deus. Eu chego a dizer que é impossível aquele que diz que está em Cristo não ter experimentado dessas marcas. Quem sabe o apóstolo Paulo, provavelmente, como ele fala as marcas no corpo, ele se relatava a tudo aquilo que ele sofreu pelo Evangelho, pela obra de Cristo. E ele foi chicoteado, ele passou por muitas dificuldades. Ele narra tudo isso na carta aos Coríntios. E eu comecei a estudar, a olhar algumas coisas relacionadas com isso. E o primeiro personagem bíblico que Deus me levou a refletir, para trazer nessa noite, é Jacó. E se você quiser acompanhar, sei que a Ju vai passar lá, mas se você quiser acompanhar, bom, para que você manuseie a palavra de Deus, é importante. Gênesis capítulo 32 narra uma passagem e uma passagem bem marcante da palavra de Deus. Logicamente todas elas são, mas essa ficou fundamentada até na história a partir daqui. E fala da luta que Jacó teve com um anjo, né? Ou com a presença de Deus. E diz assim, Gênesis capítulo 32, versículo 22, diz assim: Jacó levantou-se aquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão,
até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó perguntou-lhe e disse: dá-me, peço saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou o nome daquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Quando saiu o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sob a juntura da coxa até o dia de hoje, porque ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Então essa é a primeira passagem que Deus trouxe ao meu coração quando eu preparava essa mensagem sobre marcas, sobre encontro com o Senhor, sobre experiências com Deus, sobre como a gente, quando busca e quando a gente tem essa possibilidade, essa chance como Jacó teve. E a Bíblia diz aqui que a grande conquista dele foi permanecer firme durante toda aquela noite lutando contra aquela presença. E a Bíblia diz que depois de tanto lutarem, ele disse: agora eu tenho que ir. Ele falou: não vou te deixar ir, sem que antes você me abençoe. E a marca que Jacó levou, a partir dali, eu creio, a história desse homem, porque até então ele era conhecido, Jacó, como enganador. Quando é tocado ali, quando acontece isso, Israel existem algumas, pode ser príncipe com Deus, pode ser ele luta com Deus, que Deus persevere, tem algumas condições que foram montadas aqui dentro do que Jacó passou, mas o mais importante é que aquela marca ficou para sempre na vida de Jacó. O que eles passaram depois, o que aconteceu depois, as coisas que se sucederam na palavra de Deus, todas elas podem nos remeter a estudar, a olhar, mas algo que ficou marcado para sempre na vida deste homem foi o dia que ele esteve na presença de Deus. E ele ficou marcado ali fisicamente naquela época, fisicamente naquele dia, como diz aqui a palavra do Senhor, que ele saiu mancando, e assim foi o resto da sua vida, dessa forma. Mas aquela marca que Deus deixou na vida de Jacó jamais foi esquecida, jamais foi colocada em dúvida. Então, quando eu estudava, quando manejava a palavra de Deus para trazer esta mensagem, veio ao meu coração: reflita sobre as marcas que Deus já deixou na sua vida. Porque, repito para você, e essa é a tônica da mensagem de hoje: aquele que já se encontrou com Deus, aquele que tem um encontro real com Jesus, não pode passar sem ser marcado pelo poder de Deus. Jacó passa por isso, e quando a gente vai um pouco mais à frente, eu quero ser direto, breve, porque nós temos que ministrar a ceia, e esse é o memorial de hoje mais importante. Atos capítulo 9, Novo Testamento já. A palavra de Deus nos diz assim:
E Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E levantando-se da terra e abrindo os olhos, Saulo estava cego. O próprio Paulo, de Saulo, se transforma em Paulo, depois dessa passagem aqui. Este mesmo homem é que vai nos escrever lá que ele leva no seu corpo as marcas de Cristo, em Gálatas capítulo 6. Nessa passagem, o que acontece? Se a gente for trazer do que aconteceu com Jacó e Deus, traga para o que acontece com Saulo, até aqui Saulo, após Paulo, com Jesus. Jesus deixa ali uma marca. Quando ele se levanta, ele não enxerga mais. E ele vai para a cidade e fica ali 3 dias, sem enxergar. E quando lhe é imposto as mãos e ele volta a enxergar, não existia mais aquele Saulo. Não existia mais aquele perseguidor. Existia o perseguido. Existia o homem que ia pregar aos gentios. Existia outro homem no lugar daquele. O que aconteceu ali? Jesus marcou aquele homem. Por quê? Porque Saulo se encontrou com Jesus. Saulo teve um encontro com ele, e aqui a palavra nos diz que ele não saiu sem nenhuma marca, ou sem algo que ele marcasse e que ele fizesse sempre pensar naquilo que lhe aconteceu. E ele narra esse fato a algumas pessoas durante os seus livros, durante o livro de Atos, durante as suas cartas. Ele cita isso porque aquilo impactou a vida daquele homem, e ele, de um homem que estava atrás de cristãos para perseguir, levar para Jerusalém para serem mortos, dali, daquele toque, daquele encontro, aquela vida foi completamente transformada. Mas houve ali uma marca. Houve ali uma marca. E Paulo narra tudo isso. Quando a gente fala de homens, quando a gente olha para isso, a gente vai compreender o que Deus está querendo mostrar a cada um dos personagens que nesse livro é escrito. No terceiro ponto que o Senhor me chamou a atenção, João capítulo 20, versículo 26. A Bíblia diz assim: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles estava Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. O que Deus tocou no meu coração acerca disso: Jesus foi marcado por Deus.
Jesus chegou e ofereceu a Tomé, que não cria, em troca da sua incredulidade, e Jesus ofereceu as suas marcas. Jesus ofereceu aquilo que ele tinha sido marcado, já com seu corpo ressurreto aqui, já olhando para os discípulos, já após ter ressuscitado, ele aparece justamente para aquele que quem lhe tinham contado, ele não acreditou. E a tradição conta, e eu vou na tradição, porque a Bíblia não narra isso, mas a tradição nos conta que Tomé foi, após isso, um incansável discípulo de Jesus. Mas Jesus teve que passar pelas marcas. O encontro que Jesus teve, por aquilo que ele passou na cruz, lhe deixou marcas. E quando a gente pensa que a gente está vivendo, e Jesus é aquele que marca, e aquele que sara as marcas, que sara as feridas, que sara aquilo que a gente passa, mas a essência dessa noite da mensagem é o teu encontro com Jesus, o teu encontro com Deus, não com um propósito só desse, não, eu vou para... Não, esses homens estavam andando, esses homens estavam pela terra, e de uma hora para outra eles foram tocados pelo poder de Deus. Eu e você, de uma hora para outra, fomos tocados pelo poder de Deus, mas a pergunta é, quais as marcas que ficam na nossa vida após esse encontro? Quais as marcas que ficam na nossa vida após o toque poderoso de Jesus? O que fica para nós? O que a gente sente, o que a gente busca, o que a gente vê? Como a gente se retrata diante de Deus? E a gente sabe que o toque do Senhor, ele traz arrependimento, ele traz mudança, ele traz testemunho, ele traz nova vida, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Isso tem que significar alguma coisa para nós, porque senão será inválido participar do corpo e do sangue de Jesus, porque isso é uma marca que ele deixou para nós. É o seu corpo moído e seu sangue que correu naquela cruz, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, olhando para a palavra de Deus e olhando para a glória do Senhor e vendo que um dia Deus tocou na minha vida, Deus tocou na sua vida. Se Ele não tocou, Ele pode tocar. Se você não teve ainda esse toque do Senhor, busque, para que essa marca da presença de Deus permaneça na sua vida para sempre. Para sempre. O problema nosso é que muitas vezes a gente não quer escutar essas coisas. E a gente quer que Deus resolva sempre os nossos problemas. E que nada fique para nós. E que nada nos faça olhar para nós. Mas o que Deus tem preparado para nós, o que Deus quer falar conosco hoje é exatamente isso. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, aquele que tem a presença de Deus, aquele que foi tocado pelo Espírito Santo, aquele que foi alimentado pelo poder de Deus, aquele que teve um encontro com o Senhor e foi marcado pela presença de Deus, jamais vai voltar atrás, jamais vai voltar ao que era, vai sempre buscar a presença, vai sempre buscar a fonte, vai sempre buscar, independente das angústias. Não vai ser a tribulação, não vai ser a espada, não vão ser as lutas, não vão ser as doenças dessa terra, não vão ser as enfermidades do nosso corpo, nada que deixarão ou que nos separarão do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque por Ele nós fomos feitos mais do que vencedores sempre. Porque Deus fala isso com a gente, para que a gente lembre disso, porque esse memorial quer dizer o que para nós? O que Jesus fala quando o apóstolo Paulo narra o que ele recebeu do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 11, o que ele diz? Eu vos ensinei, eu vou lhe falar aquilo que o Senhor me deu. E Jesus fala lá, todas as vezes que vocês fizerem isso, que participarem do pão, em memória de mim. Lembre que vocês sempre que participarem do suco, façam isso em memória de mim. Anunciem a minha morte
até que eu venha. O que Jesus promove com isso? Lembre-se do que Deus já fez na sua vida, porque o ser humano é fatal em esquecer-se o que Deus já fez por ele. Eu sou assim. E pela autoridade da palavra, quero arriscar que você também é assim. A gente muitas vezes se esquece. E a gente busca em Deus uma resposta que já está em nós. O louvor hoje foi bem específico nisso. Nós servimos um Deus que jamais perdeu uma batalha. Nós glorificamos um Deus que é a fonte da água viva, aquele que já tomou dessa água, jamais terá sede novamente. Eu digo para você, o que você imagina que aconteceu com aquela mulher samaritana? A Bíblia diz o que ela fez. Ela foi lá anunciar que ela tinha conhecido Jesus. Mas o que aconteceu na vida dela? Aquela passagem, aquele encontro, marcou a vida daquela mulher. O que o endemoniado gadareno fez? Foi anunciar a palavra de Deus. O que aconteceu na vida dele? Aquele toque, aquele encontro com Jesus marcou a vida daquele homem, tanto que ele queria ir junto com Jesus. Aí Jesus disse para ele: não, você não vai, eu vim aqui só para fazer isso, agora quem vai anunciar aqui é você. E ele não foi, ele ficou lá anunciando o milagre que Deus tinha feito, ou a marca que Jesus tinha deixado. A gente precisa, irmãos, porque a nossa vida muitas vezes ela é de angústias, ela é de dores, muitas vezes a gente passa por isso. Nós somos seres humanos, é uma realidade. Mas a gente precisa lembrar que o Senhor um dia olhou para nós. E este encontro tem que significar algo na minha e na sua vida. O que Deus fez por mim e por você tem que significar algo. Eu sei que se eu levantar um testemunho aqui agora de pessoas, eu sei que cada um de vocês vai dizer: o dia que eu conheci Jesus aconteceu isso. Você lembra o dia que você recebeu Jesus? Quem não lembra? Você lembra o dia que você desceu as águas do batismo? Isso são marcas que Deus deixa em nós. São marcas que o Evangelho deixa dentro de nós, para que a gente esteja sempre glorificando e exaltando a presença de Deus, glorificando o poder de Cristo em nossas vidas, exaltando a glória de Deus, haja o que houver, como nós falamos ali, haja o que houver. Nós sabemos que nós temos um Deus que é fiel, porque a Bíblia diz que se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então Deus é sempre fiel, é eternamente fiel. Então muitas vezes acontecem coisas, ou a nossa passagem faz com que a gente sofra uma momentânea tribulação, mas a gente vai ver que aquela momentânea tribulação se transformou em louvor, honra e glória para Deus, e aquilo vai marcar a nossa vida para sempre. Porque Jesus nos chamou para sermos testemunhas. Deus não nos chamou para ser político, não nos chamou para ser nada disso. Deus nos chamou para ser testemunhas. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, nos confins da terra. Qual é a essência de uma palavra testemunha que a gente conhece? Tem que ter acontecido algo com você para você testemunhar. Tem que ter acontecido algo comigo para que eu possa testemunhar. Se eu passar em vão a isso, eu não testemunho nada. Mas Deus quer tocar na nossa vida para nos mostrar isso. São experiências que Deus produz em nossas vidas para nos deixar o toque dEle. Deus fez uma aliança com Abraão de circuncisão. Para que aquilo? Lá atrás, uma marca. Só que a nossa circuncisão hoje é Cristo.
É o poder de Deus em nós, é a essência de Deus em nós. Então, quando Deus toca em nossas vidas, hoje o que Deus quer falar conosco é: permaneça firme, não deixe de estar na presença de Deus e faça a busca da sua vida diante do Senhor, e veja o que Deus já agiu na sua vida. A gente precisa sarar nossa alma de muitas coisas. A gente não tem uma lembrança, quem sabe abaixo de 4, 5 anos, eu creio que é mais difícil você ter alguma coisa, mas eu tenho certeza também que se eu perguntar aqui, você lembra de alguma coisa que aconteceu na sua infância, você vai lembrar. A pastora Sirene vai lembrar, eu vou lembrar, vocês vão lembrar. Foram marcas que ficaram na nossa vida, na nossa jornada. Cada um tem as suas. E elas são duras às vezes. Foram conquistadas ou foram passadas com suor, com choro, com lágrimas. Mas a produção, o produzir de Deus em nós, da sua essência, a gente precisa, não podemos passar por esse evangelho sem ser marcado por ele. Deus nos impacta quando a gente se deixa impactar por ele. Ó, que muitas vezes a gente busca coisas, como a Bíblia diz: vocês pedem mal, porque vocês pedem para os seus próprios deleites, para os seus próprios prazeres. Mas quando a gente buscar a essência do Senhor, e buscar a presença de Deus, e olhar para o Senhor, e olhar para o que Ele tem, o que Ele já fez, o que Ele vai fazer, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer, nos remete à essência do Evangelho, que é a cruz. Então veja quanto é importante isso, que Jesus, quando chegou para Tomé, Ele não chegou falando com Tomé: ei Tomé, olha aqui para mim, ó, você lembra de mim? Olha aqui na minha cara, aqui, ó, sou eu. Não fez isso. Ele falou: veja aqui as minhas marcas, dá uma olhadinha aqui na minha mão, dá uma olhadinha no meu lado. Aquilo convenceu Tomé. E o toque do Senhor precisa ser em nós dessa forma. Nós precisamos produzir isso em nós: arrependimento, mudança, testemunho, falar das maravilhas de Deus, olhar para o Senhor e falar: o dia que eu te recebi, Senhor, o dia que eu levantei minha mão e disse: Senhor, eu quero servir a Ti, Senhor, eu quero entrar nas águas do batismo, Senhor, eu preciso da Tua presença, a marca do Senhor na tua vida. Aí eu lembro daquela música: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. E aquilo me chacoalha, porque eu sei que Jesus já me marcou de muitas formas, e muitas vezes eu só olho para mim mesmo, e muitas vezes eu só vejo eu. Muitas vezes. E aí quando vem um toque do Senhor, eu falo: Senhor, o Senhor já fez por mim, o que o Senhor já me livrou de coisas, eu começo a lembrar, e aquilo vem como um bálsamo, e aquilo eu consigo testemunhar, aquilo eu consigo falar, o toque do Senhor Jesus. No domingo passado estava como era o nome dele, Fábio? Eu esqueci o nome do Fernando, fazendo louvor, ex-dependente químico, né? Drogado, nas ruas. Jesus tocou na vida dele, e ele não se esquece disso. Então nós estávamos saindo, ele encontrou o Fábio, que eles se conheciam de muito tempo.
Daí eles falaram um pro outro assim: o que a gente era, hein? Isso é só Jesus que faz. Isso é só o toque do Espírito Santo, do poder de Deus. E é isso que a gente precisa entender hoje. É isso que a gente precisa buscar hoje. Buscar aqui, porque esse é o memorial. Podem vir, por favor. O Ministério do Louvor pode chegar. Eu vou ler para vocês o texto que comecei, né, para não ficar sem ele. Gálatas capítulo 6. Versículo 14 diz assim: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. A todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e com o vosso espírito. Assim Paulo termina o escrito aos Gálatas. Eu gostaria que você ficasse em pé agora, neste momento. Se você está com alguma tristeza dentro da tua alma, ou se você está passando por uma enfermidade, ou se você está passando por algo que tem te afligido, o Espírito Santo do Senhor diz para você hoje: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice, o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Esta é uma noite de você colocar a tua vida, as tuas aflições, como falei, se você está enfermo hoje aqui, com alguma enfermidade, ou com alguma coisa que tenha lhe deixado aflito. Aqui está o corpo e o sangue do Senhor. É por Ele que vem a graça, a vida e a paz. Entregue isso diante do Senhor. Ao contrário do que talvez nós muitas vezes imaginamos e pensamos que Deus não está aí para o nosso sofrimento, Deus está olhando para mim e para você agora. E o Espírito do Senhor vai tocar no teu coração, nesta ministração da ceia, neste memorial que nós tanto precisamos dar a importância que ele merece.
corpo e sangue. Foram as marcas deixadas por Jesus, para que eu e você pudéssemos crer nele. Ele teve que passar por isso, ressuscitar ao terceiro dia. Tenha essa experiência com Deus. Se você está passando alguma coisa, coloque na presença de Deus e fala: Senhor, eis-me aqui, toca na minha vida. Ele hoje não vai tocar como foi lá com Jacó e deixar você manco. Quem sabe não te deixe cego hoje, por 3 dias. Mas o toque dele vai ser dentro da tua alma, lá na divisa dos medulares, onde só o poder de Deus pode chegar, onde só a palavra de Deus, como ela mesmo narra acerca de si mesmo, uma espada que corta dos 2 lados, penetrando, entrando dentro da nossa vida, dentro do mais íntimo que você tem. Mas você está aqui hoje para dizer: Jesus, nós anunciamos a tua morte, mas anunciamos a tua volta. Deixe Deus agir na tua vida hoje, deixe Deus te marcar, deixe Deus olhar para você e deixar o seu espírito fluir em você, e sinta a presença de Deus. A Bíblia diz que o homem tem que se examinar antes de participar. Essa entrega de Deus, para que a gente tenha esse cuidado de discernir verdadeiramente quem é Deus para nós, quem é Jesus para nós. A ceia é isso, irmãos. Essa é a ceia do Senhor. Esse é o significado real da ceia. Jesus estava com seus discípulos, pouco antes de ir à cruz, instituiu esse memorial. Não se esqueçam de mim, façam isso em memória de mim. A igreja não pode se esquecer disso. Você não pode se esquecer de quando o Senhor te alcançou, do toque do Espírito Santo na tua vida, porque isso vai te fazer caminhar diante das tribulações, diante das dificuldades, e elas vêm e elas existem, mas o Espírito do Senhor vai te fazer caminhar, como diz a palavra, pelas águas, se for necessário, elas não te submergirão. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Em tudo nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Senhor, esta é uma noite especial para nós. Senhor, esta é uma noite, Senhor, em que nós buscamos a tua presença, buscamos a tua face neste lugar. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe na nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó. Assim diz o salmista. Mas hoje nós estamos prostrados na tua presença, Senhor, olhando para ti nesta hora e dizendo: Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós te mostramos gratidão nesta noite, Jesus. Marca-nos, Senhor. Nós queremos te conhecer mais, Senhor. Deus, nós queremos nos aproximar mais e mais de ti, Senhor. Oh, Deus poderoso.
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nós. Jesus, Tu és tão bom, que diante das nossas falhas, das nossos pecados, o Senhor olha para nós com a misericórdia que vem do céu. O Senhor nos reconciliou. O Senhor nos diz que nós temos que ter ousadia para adentrar aos santos dos santos. Quando o Senhor expirou naquela cruz, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e nós temos a liberdade de nos aproximarmos de Ti. Senhor, ao participarmos nesta noite deste memorial, que isso seja representativo para cada um de nós, que a Tua glória esteja sobre nós agora.